Eu saúdo a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a graça e a paz que vem dele mesmo. Meus queridos, abramos as Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. A partir do número de versos 17, nós iremos expor ao 17, do 17 ao final do capítulo, mas iremos ler, eu lerei do verso 8 até o final do capítulo. Peço que ouçam com atenção, pois esta é a palavra do Senhor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Deus a Caim, então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, tendo já orado, pedido que o Senhor Deus nos abençoe neste momento, então podemos prosseguir com esta exposição. Os irmãos têm acompanhado essa história contada de forma inspirada pela pena de Moisés. De fato, o Senhor Espírito Santo usou para registrar a história conforme Deus enxerga. Ele, que é o próprio autor de toda a história, através de Moisés, nos faz agora enxergar como nós devemos enxergar a história da humanidade. Os primeiros homens que existiram.
E vocês têm ouvido toda essa história. O Senhor Deus criou Adão e Eva. Eles tiveram 2 filhos em primeiro lugar. Eles pecaram. E então Deus já tinha havido prometido a Adão e Eva que iria colocar inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. E foi exatamente isso que nós encontramos entre Caim e Abel, os primeiros 2 irmãos. Tal era a inimizade, porque Caim viu que não foi recebido, e nem mesmo a sua oferta. Ele deu lugar à inveja no seu coração, à rebeldia em seu coração, e ele se levantou contra o seu irmão. Ele chamou o seu irmão de forma tranquila, escondendo a sua intenção maligna, e a sangue frio, quando estavam os 2, matou o seu próprio irmão. Por inveja e rebeldia. O Senhor disse o que aconteceria com Caim. Você será fugitivo e errante. Você será peregrino, Caim. Caim era dono de terras, vocês lembram disso? Você será fugitivo, você não terá mais terra. Mas não somente isso, você andará temendo, com medo de que as pessoas irão fazer, porque elas vão saber que você matou o seu próprio irmão. Você não terá mais terra, você não terá mais paz. Deus prometeu isso, Deus colocou um sinal em Caim, para que todos soubessem o que ele fez. Ele matou seu próprio irmão. Ora, a história continua. E diz o texto que depois que Caim se afastou da presença do Senhor, indo para o Oriente, nós vimos, lembram? Que aqueles que se afastam, que vão vão em direção ao Oriente, em Gênesis, são aqueles que têm no coração se afastar de Deus, do seu povo, e se aproximar e se amigar com os inimigos de Deus. Então foi isso que Caim fez, ele foi o pioneiro nisso. Ele se afastou de Deus. E diz o texto no verso 17 que ele coabitou com sua mulher. Ora, é óbvio, nós não precisamos aqui tentar esconder nada, porque na verdade não temos medo das Escrituras de que ela não seja uma verdade. É óbvio, meus queridos, nós não sabemos exatamente com quem Caim casou, mas é óbvio que ele casou com uma irmã sua ou com alguma parente muito próxima sua. Mas tenha cuidado. Quem está contando a história é o Senhor. Ele quer nos dirigir ao foco dela. Tenha cuidado para que os seus olhos não fiquem perdidos naquilo que não é o foco. Se é o Senhor quem escreve a história e quem dirigiu tudo isso, é verdade que, de fato, ali no início, Deus permitiu com que Caim casasse com uma irmã, mas isso de fato se revelou que numa humanidade depois constituída, era pecado que isso acontecesse. Isso aconteceu sim aqui, mas o Senhor assim quis no início. Esse não é o foco, todavia. Perceba como o Senhor, contando a história, ele não ressalta isso. E se ele, que é o Senhor da história, não ressalta isso, não é nisso que deve estar o nosso foco. O nosso foco, então, qual é? Qual é o foco do Senhor nessa história? Qual é o foco do Senhor nessa narrativa, nessa parte da história que hoje estamos aqui para tratar, dos versos 16 ao verso 26, 17 a 26? O foco é um grande contraste. Eu não sei se você percebeu na leitura. Enquanto homens descendentes de Caim, e o próprio Caim, eles se afastam de Deus, e eles exaltam cada vez mais a si, escalando e escalando maldade, até que se chega em Lameque, o 7º, depois, descendente de Adão, em maldade. Por outro lado, o Senhor continua mantendo para si um povo que não exalta a si mesmo, mas exalta o seu nome. Esse é o foco nessa história. Se nós pudéssemos reunir, então, numa frase, o ensino desta parte da história que nós vimos hoje,
é que os ímpios crescerão em amor a si mesmos, mas Deus manterá um povo que exalta ao seu nome. Os ímpios, o mundo, eles irão crescer em amor a si mesmos, em exaltar a si mesmos, como vimos a descendência de Caim. Mas Deus, Ele manterá um povo que, apesar de pecadores, exaltarão ao nome do Senhor. É isso que vemos nessa história. Vamos começar do início. Volte os seus olhos para o verso 17. Diz o texto que Caim coabitou com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Vemos que, então, depois de outros descendentes, Irade, Meljael, chegamos aqui a Lameque, o sétimo, contando a partir de Adão. E diz o texto que Lameque tomou para si 2 esposas. Aqui vemos a primeira forma de amar a si mesmo e exaltar a si mesmos. Exaltando os seus prazeres. Amando os prazeres. É o primeiro registrado na Escritura, que toma 2 mulheres. Até então, o texto nos diz que Deus fez uma mulher. Vocês lembram que Adão nomeou os animais e ele viu um par de animais, ele viu o boi e a vaca, a cachorra o cachorro e a cadela e todos os outros. Um para um, mas Adão estava sozinho, então Deus queria uma mulher para ele. Era isso o casamento. Mas agora nós vemos que Lameque toma 2 esposas para si. É o primeiro homem de forma registrada aqui que é bígamo, ou seja, que tem 2 mulheres. Por que ele fez isso? Porque ele amava os prazeres. Ele estava meramente preocupado consigo mesmo, com suas vontades. Ele exalta os seus prazeres, ele ama a si mesmo. Mas perceba um detalhe aqui. Não só Lameque, mas os outros, na descendência de Caim, eles estão, talvez não tenha percebido, eles estão guardando o mandato social. O homem não pode ser tão ímpio, a ponto de fugir da estrutura que Deus estabeleceu na criação. Ainda que eles façam isso por amar a si mesmos, pelos prazeres e outros motivos que forem, eles irão continuando a imprimir essa estrutura que Deus colocou na natureza humana. É isso que vemos, eles se casam. E Deus criou o casamento. Como isso é interessante. O homem tenta quebrar as algemas de toda forma, mas ele não consegue de forma absoluta sair daquilo que Deus fez. Os descendentes da serpente continuam guardando o mandato social, não somente casando, mas tendo filhos. E Deus abençoa, sim. Deus, apesar de que eles tenham tão grandes pecados, é Deus que está abençoando essas famílias. Sim, Ele está movendo graça sobre eles. Porque ninguém consegue ter família e filhos sem a bênção de Deus. É Deus que quer abençoá-los. Perceba como Deus é bom. Lameque é o primeiro bígamo que se conhece. Uma mulher só não bastava para ele. Ele quebra o padrão de Deus. Ele quebra esse padrão, e como o mundo hoje está tão despreocupado com o padrão que Deus estabeleceu, não só essa questão de ter um marido ou uma esposa, mas hoje o que muitos vemos é que simplesmente muitos não se casam mais. Eles também quebram o padrão de Deus. Eles fogem daquilo que Deus estabeleceu. Mas não somente nós vemos aqui um amor aos prazeres, nós também vemos um amor à cultura. Um amor à cultura, vocês lembram o que é cultura? Lembram do início da história? Deus colocou Adão no jardim para o cultivar e guardar, para desenvolver a terra, para desenvolver cultura. Cultura envolve não somente o trabalho, mas tudo o que é lidar com a criação de Deus. Envolve a música, envolve a arte, envolve lidar com a terra.
E nós vimos que essa linhagem, ela não somente ama os prazeres, mas ela ama mais a cultura do que Deus. É isso que está no coração dos ímpios. Eles amam mais a cultura do que Deus. Eu não sei se você percebeu na descrição. É verdade que Deus abençoa. Veja o que diz no verso 20. Fala de Jabal, o pai dos que habitavam em tendas e possuem gado. Jubal, o pai dos que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E aqui é uma forma de aplicar, a Escritura está nos mostrando o quinto mandamento, a autoridade no que diz respeito à habilidade, à técnica de alguma coisa. Alguém que foi perito, alguém que é muito bom naquilo, é reconhecido na academia, nos estudos, por ser a pessoa que teve inteligência, o trabalho para desenvolver tal coisa. Então é Deus que abençoa, mais uma vez, não só com casamento e filhos, mas com a cultura. Mas qual o problema? A intenção do coração deles. Quando Jabal lidava com... Ele era o rei do gado, o rei da terra. Jabal entendia tudo do que era lidar com a terra, com o gado. Jubal entendia o que era a música. Ele era um exímio musicista. Lembrem, Moisés está contando a história aqui para o povo depois que saiu do Egito. E certamente não é que o próprio Jabal se intitulou um perfeito pai da música. É que ele ficou conhecido como pai da música. Mas qual é o problema? Eles amavam mais isso do que a Deus. Eles não usavam da música, da terra, dos metais para a glória de Deus. Porque Deus fez tudo aquilo que existe. Ele é o perfeito engenheiro e deve ser adorado com a criação. Eles amavam mais a cultura do que a Deus. A intenção do coração deles, em quem eles confiavam, era na habilidade de suas mãos, era na cultura e não no Senhor. E a terceira forma de mostrar que eles amavam mais a si mesmos do que a Deus é o próprio orgulho e soberba. Perceba Caim. Deus disse a Caim: Caim, você vai ser fugitivo e errante. E Caim sai da presença de Deus. E qual é a primeira coisa que Caim faz? Ele edifica uma cidade. Aqui é soberba no coração de Caim. Porque ele não somente edifica uma cidade, mas ele coloca o nome de seu filho. E a intenção de Caim, perceba a soberba, a arrogância dele diante de Deus, que disse que ele seria fugitivo. É como se ele dissesse a Deus: o Senhor disse que eu não teria terra, pois eu não vou perpetuar apenas o meu nome, eu vou perpetuar o nome dos meus filhos. Vai ser Enoque o nome dessa cidade. Soberbo, arrogante. E o Salmo 49, versos 6 a 11 diz como os homens, eles exaltam essa arrogância, eles colocam o nome de seus filhos como se a terra fosse para sempre daquela forma, como se fosse se perpetuar essa vida nessa terra, quando nós sabemos que não será assim. Mas não somente vemos soberba, há medo também. Caim não edifica uma cidade meramente pelo desejo de ver uma cidade construída. Ele edifica uma cidade porque ele está com medo. Vocês lembram? A marca que Deus colocou nele, o sinal que Deus colocou nele, e que ele teria medo. Ele edifica uma cidade, ele se cerca, ele se gradeia, porque ele está com medo, porque ele sabe que as pessoas irão descobrir que ele matou seu próprio irmão. Ele edifica uma cidade, certamente com muros que iriam impedir que pessoas iriam retaliá-lo. Ah, mas vocês não conhecem Lameque. Se Caim foi tão arrogante e rebelde contra Deus, Lameque foi pior ainda. Lameque é o sétimo, contando a partir de Adão. E vocês sabem o que significa o número 7 na Escritura. Traz uma ideia de perfeição. Lameque é o perfeito pecador.
Lameque é o perfeito soberbo. Lameque é o perfeito arrogante. Ele usa a cultura. Perceba, nos versos 23 a 24, aqui ele também canta uma música. Vocês lembram que Adão cantou uma música para a sua esposa? Mas ele cantou uma música exaltando o Deus que fez sua esposa, lhe dando companhia, demonstrando o seu amor para com ela, o seu cuidado. Foi assim que Adão cantou. Mas Lameque usa da cultura, usa da música para ser arrogante, para exaltar a si mesmo, para mostrar sua violência. A música de Lameque está cheia de violência. Ele intimida suas esposas. Você sabe, muitas vezes as mulheres, elas são aquelas que têm um jeito de irem até seus esposos quando eles estão em pecado. E elas têm um jeito dado por Deus para dissuadi-lo do erro. Homens arrogantes, soberbos, mas elas conseguem destravar o coração às vezes. E então os homens desistem de seus maus intentos. Talvez aqui Lameque desconfiassem que suas esposas iriam fazer isso. Elas percebiam a violência de Lameque, mas perceba, Lameque é o perfeito soberbo, arrogante, pecador. Ele não espera que suas esposas o chamem. Ele chama elas. Perceba, diz o texto: Ada e Zilá, ouvi-me. Ele chama elas. E antes que elas tentem dissuadi-lo da violência, ele já vai avisando: olha, eu sou Lameque. Ele intimida. A música dele é para violentar as suas esposas. É diferente da música de Adão, que demonstra amor. A música dele é violenta, para intimidar e ferir as suas esposas. E ele canta a música: matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele matou um homem porque ele foi ferido. Talvez tenha sido uma ferida grave, é provável que tenha sido uma ferida muito grave, mas Lameque não reage por legítima defesa. Lameque reage pela sua violência, pela sua maldade. Ele exalta, perceba como ele canta, se orgulhando dessa violência, que ele matou um homem. Ele canta para falar a todos que ele matou um homem. E ele diz mais: e um rapaz, porque me pisou. Um menino novo, talvez um adolescente, uma criança, não sabemos a idade, mas um menino novo, um rapaz, porque me feriu, porque me pisou o pé. Ou seja, ele mata porque teve um ferimento grande, mas por causa de uma coisa, um machucado, ele também mata. E ele mata não somente um homem, ele tem a capacidade de matar uma criança ou um adolescente. A maldade dele se mostra ainda maior. E ele escarnece de Deus. A Caim se tomará vingança 7 vezes, de Lameque 70 vezes 7. Ele toma a maldição que Deus lançou sobre Caim, e ele escarnece de Deus. 7 vezes se maltratará aquele que matar Caim, 70 vezes 7, o que matar Lameque. Ele escarnece do juízo. Lameque é o perfeito pecador. É o perfeito soberbo, que ama a si mesmo. E assim a humanidade vai chegando até tamanho pecado. Mas nós não vemos que a história para aqui. Apesar de que os homens, vocês lembram a lição dessa história? Os ímpios crescerão em amor a si mesmos, cada vez mais. Eles crescerão e crescerão, mas Deus manterá um povo que exalta o seu nome. E é isso que vemos em segundo lugar. Este é o segundo capítulo dessa história de hoje.
No verso 25 diz que tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Deus mantém um povo que exalta a si mesmo, ao nome dele, em contraponto com os ímpios que exaltam o seu próprio nome. Perceba como Deus confirma a promessa do descendente. Perceba que no mundo onde cada vez a maldade cresce, perceba que no mundo onde cada vez a injustiça ela se mostra sendo aperfeiçoada pelos homens, as corrupções, a violência, num mundo como esse, Deus manterá a promessa do descendente. Ele não esquece. Caim matou Abel. Era Abel que iria ser. Mas Caim matou. E agora? De onde virá o descendente? Deus faz com que Adão e Eva tenham mais um filho. Sete. Porque Deus manterá a sua promessa. Isso é maravilhoso demais. Adão e Eva ficaram perplexos com a maldade da linhagem de Caim. A ideia do texto não é que não é que Sete foi o terceiro filho deles, e eles tiveram outros filhos, que não sabemos quais. Mas a ideia é que quando eles viram a maldade crescendo, eles simplesmente ficaram perplexos e desanimados, talvez com crises de fé. E eles não tiveram ânimo para ter a intimidade do casal e buscar um outro filho. E é por isso que o texto diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher. Eles tinham parado, porque a maldade era tanta. Talvez repetindo a frase que muitos dizem hoje: como vou colocar um filho no mundo tão perigoso? Mas eles tornam, porque eles confiavam na promessa. E Eva tem a sua fé renovada. Eva ficou perplexa, porque ela tinha toda a sua esperança em Caim. Caim matou seu irmão. Era Abel, que era aquele que iria ser reto. Mas agora ela tem a sua fé renovada. Olha como ela fala. Ela disse: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. E ela coloca o nome de Sete, que significa, dá a ideia de consolação, dá a ideia de que ele foi aquele substituto para consolar, e é isso mesmo. Mas nós não somente vemos Deus confirmando a sua promessa do descendente, nós também vemos que Deus destaca o culto a ele, em detrimento da idolatria que aqueles homens vinham mostrando. Sete também tem um filho, e o seu nome é Enos. Que contraste! Caim tem um filho e coloca o seu nome de Enoque. Enoque significa aquele que é forte e dedicado ao Senhor. Mas Enos significa fraco. Os pais têm tanta dedicação para escolher um nome bonito para o seu filho. Pensam, né? Em um nome que as pessoas não irão colocar um apelido jocoso para ficar brincando com seu filho. Um nome bonito nos lábios das pessoas. O nome do filho de Sete era fraco. Enos significa fraco. Mas por que ele coloca esse nome? Lembre do foco da história. O contraste entre a linhagem de Caim e o povo de Deus que ele mantém para adorar o seu nome. A linhagem de Caim era aqueles que confiavam no seu braço. O coração deles estava no seu braço, na cultura, em tudo menos em Deus. Sete coloca de propósito esse nome para dizer: nós somos os fracos que exaltam aquele que é forte.
Porque diz o texto que daí se começou a invocar o nome de Yahvé, o nome do Senhor. Deus então destaca o culto a Ele, é óbvio, não é que a adoração a Deus começou aqui. Vocês lembram que Adão e Eva, eles já tiveram fé, eles cultuaram ao Senhor antes. Mas a verdade é que Deus reforça e destaca o seu culto em meio a tanta idolatria humana. E Sete é fervoroso. Ele coloca o nome de seu filho Enos para destacar quem é o forte. É o Senhor. Deus então destaca o seu culto. Um povo puro para Ele. Um povo que ama Ele. Ama o nome do Senhor. Em meio a um mundo onde há tanta idolatria para o homem. Meus irmãos, essa é a história de hoje. Enquanto cresce o amor a si mesmo no mundo, Deus mantém um povo que exalta o seu nome. Quais são as lições que nós temos para hoje? Em primeiro lugar, homens, e especialmente me ouçam, rapazes, vocês têm que buscar ser os melhores na área profissional. Vocês têm que dominar a arte. Vocês têm que dominar a cultura. Vocês têm que dominar as técnicas, as habilidades. Vocês têm que ser os melhores. Olhem para essa história. Quem é o pai da siderúrgica? Quem é o pai o rei do gado? Quem é o pai da música? É um ímpio, é um descendente de Caim. Olhe para os dias de hoje. Quais são os melhores cientistas? Os melhores musicistas? Não são crentes. E vocês, rapazes, têm o Deus que criou os céus e a terra. Vocês enxergam muito mais do que ímpios. Sejam os melhores. Aprendam com seus pais o que eles fazem, o trabalho deles. Sejam dedicados. Ou aprendam com outros se a sua habilidade não é o que o seu pai faz. Irmãs, olhem, esses homens não seriam o rei do gado, o pai da música, se eles não nascessem do ventre de suas mães. Eduquem seus filhos, ensinem teologia para eles. Aprendam teologia para ensinar teologia para eles, enquanto os pais estão fora, trabalhando. Ensinem não só teologia, ensinem cultura. Ensinem tudo o que vocês puderem para seus filhos, para que eles sejam o pai neste mundo onde o homem ama a si mesmo e exalta a si mesmo. E eles sejam grandes homens. Grandes homens não existem sem grandes mães. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que vemos aqui. Seja feliz por ter um filho que adora a Cristo. Seja feliz porque você tem um filho que adora a Cristo. Qual é? O que mais é que te sente ser feliz, realizado como um pai? Reflita em seu coração. Qual é a maior realização sua como pai e mãe? É ver o seu filho sendo o melhor profissional, mas em custo disso, ele não cultua a Deus, ele não se interessa por Deus, ele exalta a si mesmo, ele não tem interesse no culto quando ele está ouvindo a palavra, ele não quer ficar no culto. É esse o maior interesse do seu coração? Nós vemos que muitos hoje negligenciam, deixam o culto para estudar neste dia que é do Senhor. Podem vir até de manhã, mas à tarde ou à noite estão estudando.
quebrando o dia que não é deles, é do Senhor. Ou então fazendo cursos, ou seja lá o que for, sendo bons profissionais, mas não amam ao Senhor como deveriam. Não é que não sejam crentes necessariamente, mas estão se aproximando da linhagem de Caim. Eles eram os melhores em detrimento de adorar o Senhor. Mas se os teus filhos, eles não são tão bons, eles se esforçam, mas eles não são tão bons, mas eles amam ao Senhor, eles estão na casa do Senhor, meu irmão, minha irmã, se os teus filhos têm uma prova na segunda-feira, mas eles não estão estudando hoje, talvez o professor malignamente avisou na sexta-feira, ou então ele errou em não ter estudado durante a semana, e ele não está estudando hoje, ele irá sofrer o dano, mas ele vem à casa do Senhor e adorar o Senhor, fique feliz. Cuide dele para que ele seja um ótimo profissional, para adorar o Senhor, mas se regozije, perceba, você tem em casa um adorador de Cristo, um que exalta e ama ao Senhor. Como isso se torna cada vez mais difícil em nossos dias? Ter filhos que estão na casa do Senhor, você já percebeu? Se alegre. Se alegre, ainda que você tenha falhado em muitas coisas, ainda que o seu filho tenha muitos problemas, mas se ele adora a Cristo, se alegre, porque ele então faz parte desses que exaltam o nome do Senhor, e não dos que exaltam a si mesmos. Perceba, não estou aqui fazendo uma dicotomia entre o sagrado e profano, entre ser espiritual, se dedicar ao culto, e ser desleixado com as outras coisas no resto aqui da semana. Não é essa a ideia do texto. Nós já passamos por isso, explicamos, mas o texto faz diferença entre a linhagem de Caim, que amava a cultura, amava a si mesmo, e os que exaltam ao nome do Senhor. Essa é a diferença da história. Terceira aplicação. Tu amas e espera pelo momento do culto, em que tu exaltarás o nome do Senhor, aquele que é o teu Deus. Você ama este momento? Durante a semana você tem expectativa para que chegue o dia do Senhor, o culto ao Senhor? Você ama estar com a igreja cantando e louvando as mesmas verdades que te transformam e também transformam aquele irmão? É isso a sua vida? Ainda que você seja um ótimo profissional, a sua vida é ser um adorador de Cristo? É isso que te marca? Esse é o grande contraste nesse texto. E vemos, irmãos, como a preparação ao culto envolve isso. Como pensar no culto antes do domingo envolve isso. Como a frequência ao culto envolve isso. Mas se fazemos isso, se é isso a nossa vida, ainda que não façamos de forma perfeita, nos alegremos, porque fazemos parte dessa linhagem que Deus mantém no meio de um mundo que exalta a si mesmo. Somos escolhidos, estamos na arca, vogando em meio a uma tempestade de violência e imoralidade. Perceba como você é tão abençoado, tão bendito, como Deus é tão bom contigo. Como não há lugar melhor para estar senão aqui na presença dEle. Em quarto e último lugar, crianças. Lameque não cantou dizendo:
Deus não quer que você olhe para Lameque cantando, dizendo que aquele que tomar vingança contra ele será maldito 70 vezes 7. Deus não quer que você faça essa conta. Quanto é 70 vezes 7? Não é essa a intenção. O dever de casa para você não é esse. O teu dever de casa é perdoar. Vocês lembram outra pessoa que disse, usando esses números 70 vezes 7? Cristo. Um dos discípulos se aproxima perguntando: Senhor, até quanto eu devo perdoar? Ele disse: até 70 vezes 7. O teu dever de casa, crianças, é perdoar o teu amiguinho, o teu irmão, que te machuca, que pega os teus brinquedos, mas que depois vem arrependido. Você tem que perdoar. Esse é o dever de casa para você. É se reconciliar com ele e se distanciar da linhagem de Caim, dessa violência maligna de Caim, que matou um homem porque um jovem pisou no pé dele. Busque perdoar, busque ser reconciliador, busque se entrosar, busque servir. Não guarde rancor. Não dê lugar àquilo que era tão presente na linhagem de Caim. Adultos, essa não é uma lição apenas para as crianças. Quantas vezes nós, quando somos repreendidos por alguém, pensamos quem ele é para falar assim comigo? Olha a vida dele. Que autoridade ele tem? Quem ele pensa que é falando assim comigo? Comigo? Que fiz isso e aquilo outro? Perceba como nós nos assemelhamos a Lameque. Essa não é uma lição apenas para crianças, mas para nós. Você tem buscado reconciliação com aqueles que te ferem? Ou você tem escondido a afronta no coração, como era próprio de Caim, de Lameque, e não busca paz no meio da igreja? Ora, irmãos, no mundo nós vemos tantos crescendo em maldade e amor a si mesmos, mas Deus manterá o seu povo que exalta o seu nome. Essa é a grande lição dessa história. Que Deus nos abençoe e nos faça viver esta palavra. Amém.